Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Deise, estou aqui novamente com vocês, só que hoje para fazer a correção das atividades que eu propus na aula teórica, tudo bem? Para isso, pega lá o caderno de vocês ou o livro didático para que a gente possa fazer essa correção. Quais os exercícios que eu propus como exercícios para estudar? Página 21 e 22, exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Partiu fazer correção, então? Vamos lá, então. Primeira coisa, exercício 1, da página 21, ele pergunta quais são os elementos de uma alavanca. Então, a alavanca tem força potente, o braço da força potente, a força resistente, o braço da força resistente e o ponto de apoio. São os 5 elementos básicos, tá? Nós temos que saber todos eles. Aí, cada alavanca, ela vai funcionar, nós temos 3 tipos de alavanca. Alavanca interfixa, alavanca interpotente e alavanca interresistente. De acordo com isso, nós temos que saber qual é a diferença entre elas. Então, vamos lá. A interfixa, lembra? Nós temos força potente, força resistente e o ponto de apoio. Quando eu falo em ponto de apoio, eu falo na parte fixa de uma alavanca, tá? Então, quando eu falo em interfixa, é quando o ponto de apoio está no meio, entre a força potente e a força resistente. Isso é uma alavanca interfixa. Então, a gente tem que identificar na alavanca onde está o ponto de apoio, onde está a força potente, onde está a força resistente. Quando eu falo na interpotente, é quando a força potente está no centro, ou seja, ela está entre a força resistente e o ponto de apoio, ok? Quando eu falo na interresistente, é quando a força resistente está entre a força potente e o ponto de apoio. Ela é que vai estar no meio, ela é que vai estar no centro. Então, para que a gente possa diferenciar esses 3 tipos de alavanca, nós temos que identificar no desenho onde está a força potente, a força resistente e o ponto de apoio. No exercício seguinte, ele trabalha exatamente isso. Ele quer agora que a partir da imagem você possa classificar os 3 tipos de alavanca. Qual delas é a interfixa, qual é a interpotente, qual é a interresistente, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos identificar os 3 básicos. Nem vou falar do braço da força potente e força resistente. Vou falar força potente, força resistente e ponto de apoio. Ponto de apoio é a parte fixa, tá? Nessa primeira imagem, o ponto de apoio está aqui. É uma gangorra, que também é um tipo de alavanca. O rapaz está fazendo a força resistente. A moça está fazendo, neste momento, a força potente. Ela está fazendo força para levantar ele. Quando inverter a posição, inverte a força potente e força resistente. Então, a alavanca, se eles têm a mesma massa, ela tende a ficar em equilíbrio. Lembram da aula? Então, quando eu tenho o ponto fixo entre a força resistente e a força potente, eu tenho uma alavanca interfixa. Identificado é mais fácil. Nesse momento, onde que está o ponto de apoio? Está aqui, né? Esse é o ponto de apoio da alavanca. Aqui está o ponto de apoio. Aqui está a força resistente e aqui está a força potente. Como eu tenho a força resistente entre o ponto de apoio e entre a força potente, eu tenho interresistente. Neste último caso, eu tenho ponto de apoio, força potente, a mão é que está fazendo a força, e a força resistente. Força potente entre o ponto de apoio, força resistente, eu tenho interpotente. O exercício 4, ele pede para identificar os tipos de máquinas simples em cada imagem. Nós estudamos já os 3 tipos. Primeira, polia ou roldana. Segunda, é um tipo de alavanca, nesse caso é a interfixa, onde o ponto de apoio está entre a força resistente e a força potente.
E aqui eu tenho plano inclinado, ok? E o último exercício, na página 21, ele diz assim, aliás, esse último exercício é da página 22, tá errado aqui, é 22, tá? Em uma alavanca do tipo gangorra estão 2 porquinhos cheios de moedas. A massa do porquinho A é menor que a massa do porquinho B. Aqui faltou separar, ó, a massa, tá? A distância entre eles e o ponto de apoio é a mesma. Observe a representação a seguir e depois responda as questões. Primeiro, a ilustração está correta? Justifique sua resposta. Primeiro, se as massas não são iguais, não pode ter equilíbrio, tá? Então, primeira é essa. Não, a massa dos porquinhos é diferente. Por isso é necessário alterar a distância da força aplicada e o apoio para que exista o equilíbrio. Tá? Segunda situação. Ó, agora eu alterei bonitinho, página 22. O exercício 5 está na página 22. É o mesmo exercício, só que a letra B. Como deveria ser a configuração do sistema? Então, lembrem lá, ó. Configuração deveria ser o seguinte. O porquinho que tem maior massa deve estar a uma distância menor do ponto de apoio. O porquinho que tem menor massa deve estar a uma distância maior que o ponto de apoio, para que exista equilíbrio, certo? Eu alterei a imagem. Olha o que eu fiz. Eu fiz com que o ponto de apoio ficasse mais próximo ao porquinho de maior massa e ficasse mais distante ao porquinho de menor massa. Neste momento, eu posso dizer que existe o equilíbrio. Aqui não existe o equilíbrio, ok? Então, por hoje é só. Obrigada pela presença de vocês. Fiquem bem. Beijo, me liga e até o próximo momento. Fui!